Bom dia, meninos. Boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que vocês vão assistir essa videoaula, mas a gente está em casa, né? Estou aqui da minha casa com muita saudade do F2A, dos alunos do F2A, do F2B, do F2C, ou seja, de todos vocês. Mas é um momento que a gente precisa nos cuidar, nos isolarmos, né? Para poder passar por tudo isso, né? Cuidar das pessoas que a gente gosta, nossos pais, nossos avós, enfim. Então é muito importante a gente estar na nossa casa nesse momento. Mas isso não quer dizer que a gente tem que interromper nossas aulas. A nossa educação não pode parar, não é? Por isso que eu estou aqui na minha casa, vocês aí na casa de vocês, e nós vamos assistir a uma videoaula de Ciências e Tecnologia comigo, professor Clayton, que está morrendo de saudade de vocês. E nossa videoaula de hoje, vou compartilhar aqui os slides, é sobre aqueles slides que eu deixei na última aula, semana passada, lá no clipe do Integral, né? Então, vou ficar aqui o tempo todo com vocês, ó, na minha telinha aqui, falando sobre o que nós vamos ver na aula de hoje. O que nós vamos ver na aula de hoje é sobre o que a gente estava estudando, inclusive tivemos aula de laboratório sobre isso, que é as imagens produzidas nos microscópios. A gente vai ver os tipos de microscópio, para que servem, como que é feito esse aumento da imagem. Então, vamos lá. Olha só, primeiro a gente tem que saber como que funciona o microscópio. Para isso, algumas perguntinhas básicas. Como que funcionam os microscópios? Como são suas lentes, né? E essas lentes que geram os aumentos? E quais as técnicas empregadas para a gente ver uma estrutura como uma gota de sangue num microscópio? O que a gente tem que fazer para enxergar as estruturas que estão ali? Então, vamos lá. Primeiro, eu coloquei uma escala aqui do nível subatômico, ou seja, de partículas menores que o átomo, que formam os átomos, até o corpo humano. Então, vocês vão ver que tem unidades, por exemplo, de 1 milímetro dividido por 1 milhão, que é a unidade do Angstrom, 1 milímetro dividido por 1000, que é o micrômetro. E aí, a gente tem essas unidades muito pequenas. Tem o nanômetro, por exemplo, que é uma unidade também muito pequena. E a gente vai ter o seguinte, níveis subatômicos, o átomo, as moléculas, né, como o DNA, uma das moléculas mais famosas, a água, outro tipo de molécula, pequenas moléculas, moléculas maiores, vírus, por exemplo, um coronavírus, né, que se fala o tempo todo, ele tem uma unidade de medida aqui, ó, significa isso aqui, 10 nanômetros, né? Significa que é o milímetro dividido aí por 1000, né? Então, é uma unidade muito pequena. Então, para ver um vírus, tem que ter um microscópio muito eficiente. Aqui a gente começa a nossa escala do microscópio óptico. Aqui é o microscópio eletrônico, ele consegue visualizar essas estruturas muito pequenas. O microscópio óptico, que é o microscópio que a gente trabalha na escola, né? Ele já consegue ver um nível de bactéria para cima. Então, a gente não consegue ver um coronavírus, por exemplo, nem ninguém quer, né? Pelo amor de Deus. Ver um vírus, por exemplo, no microscópio que a gente tem na escola, ou no microscópio que a gente tem numa faculdade. Somente algumas universidades que têm esse microscópio mais sofisticado aqui. Eu já fiz um curso de microscopia eletrônica, é muito interessante. Você pega um grão de arroz, por exemplo, você faz uma varredura de elétrons, os elétrons são partículas que estão no átomo, e parece que você está vendo um planeta, tipo você está sobrevoando a Lua ou Marte, por exemplo, porque é muito incrível a imagem produzida. E elas são computadorizadas, você não precisa ficar lá com o olho observando. As imagens parecem um computador, tá? Mas, para nós, o interessante é o microscópio óptico, que é esse microscópio, que eu tenho até um modelo bem antigo, que eu uso de decoração para minha estante, aqui na minha casa, né? Mas é um microscópio que dá para a gente entender como que funciona mesmo a questão das imagens. Eu vou usar ele para nossa aula, tá? Depois disso, a gente vai se perguntar, então, quais os tipos de microscópio que existem. E existem dois tipos básicos. Esse aqui que a gente vai focar o tempo todo, vou pegar aqui minha canetinha, que é o microscópio que a gente usa para estudar células, de um modo geral, as estruturas. E existe o microscópio eletrônico, que os cientistas usam para estudar moléculas, vírus,
coisas muito pequenas, né? Então, o microscópio óptico, que para nós é o objeto de estudo, é esse microscópio aqui, que a gente usa nas faculdades, que a gente usa nas escolas, né? Que permite ver células, fio de cabelo, amostra de sangue, enfim. E tem um microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico a gente não vai dar muita ênfase, não. Mas ele não forma imagem da mesma forma. Não é através de lente, de outro tipo de imagem. É só para vocês saberem mesmo que existem os dois tipos de microscópio. Então, esse microscópio aí, que é o microscópio da escola, que é o exemplo desse microscópio que eu tenho aqui comigo, é o microscópio óptico, tá? É um microscópio que forma imagens através de lentes ópticas, né? Então, esse microscópio ele vai ter um conjunto de lentes que vão ampliar a imagem dos objetos. E a gente vai ver um pouquinho sobre esse sistema. Ele tem uma fonte de iluminação. Esse meu, como ele é muito antigo, a fonte de iluminação é natural, ou seja, a luz do sol ou uma luz que eu tenho aqui. Mas ele não tem a luz no microscópio. Mas os microscópios hoje trazem uma lâmpada, que a gente liga lá na tomada e acende, e ele emite a luz, né? O bom disso é que você não depende se o dia está nublado, se você está à noite, porque se você depender lá da luz externa, você pode ter esses problemas. Então, os microscópios hoje atuais utilizam uma fonte de luz, que é uma lâmpadazinha, você liga lá na tomada e acende essa lâmpada. Tem partes mecânicas que se movem nesse microscópio, como parafusos, ó. Aí eu mexo para cima, para baixo, tá vendo? E outras. E o sistema de iluminação, que é a lâmpada, ou a luz do ambiente. E como que funciona? Aqui embaixo do microscópio tem a lâmpada. Esse meu não tem, porque ele não é um microscópio que eu ligo na tomada. Ele usa a luz natural. Mas nos microscópios que a gente liga na tomada, a lâmpada fica aqui embaixo. Aí, acendi, a luz vai passar aqui, nessa mesa aqui, ó, e vai atravessar essa primeira lente aqui. Essa primeira lente que está em cima dessa mesa, essa lente está aqui, ó, onde está o meu dedo, ela chama-se condensador. Ela atravessa, então, primeiro essa luz, o objeto que eu estou visualizando, ele fica aqui, ó, onde está o meu dedo, tá? O objeto está aqui. A luz vem de baixo, passa pelo condensador, que é a primeira lente, e chega no objeto. Depois disso, ela vai passar para a lente que está aqui, esse conjunto de lente aqui, que são chamadas de objetiva, sobe nesse canhão aqui e passa aqui na última lente, que é a lente ocular. Vamos ver isso aqui no slide para vocês entenderem melhor. Então, está aqui a lâmpadazinha, ó. A lâmpadazinha que eu vou ligar o microscópio. Aí, assim que eu ligar, a luz vai ser emitida. Essa luz vai passar primeiro no condensador. O condensador, voltando, é a lente que está aqui, ó, onde está o meu dedo. Ó. Essa lente aqui, tá? Então, ela ainda não chegou no objeto. Tá vendo que o objeto está em cima do condensador? Essa lente, ao passar pelo condensador, ela vai sofrer desvio dos seus raios e concentrar aqui no objeto. Aí sim a luz chegou no objeto. Quando essa luz chega no objeto, ela vai entrar aqui nesse sistema de lentes. Ó. Essas lentes aqui, como elas ficam perto do objeto, elas são chamadas de lentes objetivas, porque estão próximas do objeto, tá? Por isso, lente objetiva. Então, ela vai entrar aqui, passar aqui dentro. Tem um orifício muito pequenininho, então a lente tem que atravessar esse orifício, tá vendo esse pontinho aqui, ó? É o orifício por onde a luz passa. Então, imagina, a luz está vindo, aí ela tem que passar por esse buraquinho para ser projetada lá do outro lado. Tá vendo a ponta da seta aqui em cima? Ó? Quando ela vai reta, em linha reta, passa pelo pontinho, orifício, e projeta aqui, esse ponto que estava aqui, ele vem para baixo. Se eu for pegando pontinho por pontinho que forma a seta, e for transferindo nesse sentido de linha, a linha passando aqui no meio, eu vou formar uma imagem invertida. Tá vendo? A imagem ficou de cabeça para baixo. Então, os microscópios, eles formam uma imagem invertida igual o olho humano. Então, se eu estou vendo, se eu coloco um objeto numa determinada posição, assim, né? Coloquei ele lá no microscópio, assim. Quando ele chegar no meu olho, eu vou estar vendo ele assim, tá? Porque tem uma inversão de imagem. E aí, beleza. Aí a luz,
vai continuar subindo pelo microscópio e vai passar pela última lente. Essa lente aqui, ó, que é a lente que fica perto do seu olho, é a lente ocular. Então vai acontecer a mesma coisa. Para ela passar, ela tem que entrar no canhão, que tem um orifício, vai subir, e aí ela vai espalhar mais ainda, aumentando o objeto várias vezes. Ó. Então aqui, no seu olho, vai chegar essa imagem aqui, aumentada várias vezes. Beleza? Ok. Então, observe aqui, ó, de onde que a luz sai. Sai daqui da lâmpada. Cadê minha caneta? Peraí. A luz vai sair daqui. Aqui está a lâmpada. Liguei. Ela vai subir, atravessar primeiro o primeiro conjunto de lente, que é o condensador. Ok. Aí ela chegou, o objeto está aqui, ó. Aqui que está o objeto, em cima dessa mesinha aqui, ó. Aí ela atravessa o objeto e sofre um desvio. Então ela vai ter um primeiro aumento. Depois ela segue, atravessa outra lente, que é a lente que está perto do seu olho, então, portanto, é a lente ocular. E aí ela chega até o seu olho. Tá? Então, fazendo esse caminho, passando por 3 lentes, é que vão ser produzidos os aumentos no microscópio. Ok? Condensador, aqui. Lente objetiva, que está próxima do objeto, que está aqui. E lente ocular. Tá, muito bem. Então, aí está mais uma vez o modelo do microscópio. A diferença desse microscópio é que ele tem 2 lentes, aqui, ó. E esse meu aqui só tem uma lente, tá? Uma lente para pôr o olho. Esse aqui tem 2. Essas lentes, elas podem ser de vidro ou de cristal, depende do material. Então, a primeira lente é o condensador, como eu falei com vocês, fica aqui embaixo, essa lente aqui. Depois a gente vai ter a lente objetiva, aí eu vou chamar a atenção para uma coisa, que é a seguinte, ó. A lente objetiva, você tem um conjunto de lentes. Geralmente são 3 ou 4. Esse meu aqui tem 3. Ó. Então eu quero aumentar o tamanho. Eu rodo aqui, ó. Tá vendo que ela roda? Aí eu posso colocar um tamanho menor, um tamanho maior. E, geralmente as lentes objetivas elas têm aumento aqui, ó, só para vocês verem. De 4 vezes, tá de cabeça para baixo, mas dá para ver aí 10 vezes, 40 vezes, ou uma lente mais potente de 100 vezes. Então, ela pode aumentar todos esses tamanhos aí. E as lentes oculares é a que fica próxima do olho, é onde você vai colocar seu olhão lá para poder enxergar. Então, essa lente está perto do seu olho, por isso chama ocular, fica perto do olho. A que está perto do objeto, objetiva, tem tudo a ver com a função dela, né? Então, a luz vai atravessar o condensador, depois ela atravessa o objeto, chega nas lentes objetivas e, por último, chega na ocular. Para eu calcular, para eu saber quantas vezes que está sendo aumentado aquele objeto, por exemplo, estou vendo uma gota de sangue, aí estou vendo células sanguíneas. Quantas vezes eu estou vendo aquela célula aumentada? Eu faço o cálculo assim, ó. Eu tenho um valor da lente objetiva e eu multiplico ela pela ocular. Então, por exemplo, a minha ocular aqui é de 10, ela aumenta 10 vezes, a minha objetiva aqui aumenta 40. Então, a resolução final é 10 vezes 40. Eu vou estar vendo aquele objeto aumentado em 400 vezes. Ok? Seria isso aí, meninos, para vocês entenderem. Ó. Eu estou vendo uma estrutura. A minha lente objetiva é de 4 e a minha ocular é de 10. Então, eu estou vendo esse objeto aumentado 40 vezes. Está vendo que não dá muito detalhes, né? Mas eu quero observar coisas mais minuciosas dentro dessa folha. Então, eu quero observar, por exemplo, as células em detalhe. Então, eu passo a minha lente objetiva, eu venho aqui, ó, e mudo a objetiva que estava no 10. Eu mudo ela agora para 10, ela estava no 4, desculpa. Primeiro exemplo, ela é 4. Aí eu vou mudar ela agora para um aumento de 10. Né? E aí, eu não mexi na ocular. Ocular eu não mexi, eu mexi só no objetivo. Então, o que vai acontecer? Eu tenho agora um aumento de
um aumento de 10 vezes na objetiva, e continuo com o aumento da ocular de 10. Então, 10 vezes 10, eu vou estar vendo um objeto aumentado em 100 vezes. Agora, olha aqui, eu quero ver mais detalhe ainda, eu quero dar mais um zoom na minha imagem. Então, eu vou passar a minha lente objetiva para 40 e a ocular eu não mexi, continua 10. Então, 10 vezes 40, eu vejo essa imagem aumentada 400 vezes. Legal, né? Assim que a gente produz os aumentos das imagens. Os microscópios como esse daqui, eles podem gerar imagem de até 1.500 vezes. Entre 100 e 1.500 vezes, tá? E aí, essa imagem ela pode ser ampliada e a gente pode ter essa situação aqui, ó, por exemplo. Aqui tem um tecido muscular, ele está aumentado em 100 vezes. E aqui, esse mesmo tecido muscular, ele foi aumentado em 1.000 vezes. Então, dá para a gente perceber a diferença. Aqui eu não enxergo nada, né? Não estou vendo célula, divisão da célula aqui, eu já consigo enxergar o núcleo das células, aqui, ó, o núcleo das células, a separação de uma célula para outra, né? Então, eu consigo observar na minha imagem detalhes muito maiores do que esse aqui, né? Então, aqui a gente percebe muito bem a diferença de nitidez, de resolução e de aumento da imagem. Mas é só eu pegar, por exemplo, o fio de cabelo, arranco aqui, taco aqui no microscópio, deito o olhão lá e já vou enxergar alguma coisa? Não. Existe a técnica de preparo. Então, como que é feita essa técnica de preparo? Tá vendo aqui as lentes, ó, as lâminas? Desculpa. A gente usa lâminas de vidro. A gente usa uma mais espessa, que é essa aqui, né? E usa uma menorzinha. Então, eu vou colocar, por exemplo, o meu fio de cabelo, coloquei aqui nessa lente, nessa lâmina de vidro. Eu venho com uma lamínula, né, diminutivo de lente, uma lâmina menor, uma lamínula, cubro o meu fio de cabelo, aí sim, minha amostra está pronta. Aí eu vou pegar, colocar aqui nessa mesa do microscópio, isso a gente vai fazer melhor lá no laboratório, e aí eu consigo observar o fio de cabelo. Se for, por exemplo, uma gota de sangue, tá aqui no tubo de ensaio, o que eu vou fazer? Eu vou gotejar, coloco uma gota desse líquido aqui, venho com a lamínula, espalho, pronto, e coloco lá no microscópio, tá? Então tem que ter uma técnica de preparo para a gente fazer isso. Isso, a observação de estruturas no microscópio foi muito importante para descobrir a célula, né? Do que é formado os seres vivos. Vocês já devem estar vendo isso com a Elaine. Então, o que acontece? O Robert Hooke, lá no século XVII, no século XVI, ele fez um corte de uma madeira chamada cortiça, que é a madeira que a gente tem na rolha dos vinhos, por exemplo, e colocou um conjunto de lentes que ele tinha na época, um microscópio muito primitivo. Aí, quando ele observou, ele viu uma imagem de um monte de quadradinhos, um do lado do outro. E ele concluiu que todo ser vivo era formado desses quadradinhos. Esses quadradinhos, ele primeiramente deu o nome de célula, né, igual uma cadeia, uma célula, que depois originou o nome célula. Tá? Então, foi muito importante para o estudo de células. E aí vem com 5 perguntas para a gente finalizar a nossa aula. Que, na verdade, é uma revisão desses slides. Quais os 2 tipos de microscópio que existem? Então, como a gente viu, existem 2 tipos de microscópio. O microscópio que a gente vai focar o estudo nele, que é o microscópio óptico, esse aqui, né? E existe um outro que a gente não vai dar detalhes, mas só para vocês saberem que ele existe, que ele usa um fecho de elétrons, por isso que ele é chamado de microscópio eletrônico. Quais são os 3 conjuntos básicos de lentes em um microscópio óptico? A gente tem, mais uma vez, condensador aqui no meio da mesa, as lentes objetivas que ficam perto do objeto e a lente ocular, que eu aproximo o olho ocular do olho, né? Vamos dizer assim, associada ao olho. Como que é a trajetória da luz dentro de um microscópio óptico? A luz vem de um sistema de iluminação, geralmente uma lâmpada, ela atravessa o condensador, passa no objeto, passa nas lentes objetivas, segue até a ocular e chega até os nossos olhos, tá? Então, condensador, objeto, lentes objetivas,
lente ocular e olho. Ok? Então, esse é o caminho da luz no microscópio. Aí temos aqui, ó. Como é calculado o aumento de uma imagem, valor final da observação, nos microscópios ópticos? Eles são calculados pelo produto da lente objetiva pela lente ocular. Se eu tenho aqui 10 e aqui 10, então é só multiplicar. 10 vezes 10, eu vou estar vendo um objeto aumentado 100 vezes. Beleza? Geralmente, como são preparados... Como são preparados os materiais biológicos para visualização no microscópio óptico? Lembra da lâmina e da lamínula? A gente coloca a amostra na lâmina, cobre com uma lamínula de vidro e coloca no microscópio. Tá? Então, são essas as perguntinhas para a gente revisar e ver se a gente realmente aprendeu o conteúdo dessa aula. Eu vou ficando por aqui, já vou me despedindo. Por hoje é só. Né? Se cuidem, porque muito em breve a gente volta a se encontrar de novo nos nossos espaços de integral, principalmente nos laboratórios que eu sei que vocês amam e eu também amo, para a gente compartilhar momentos como esses aí que nós já tivemos esse ano. Né? Então, meninos, aquele grande abraço. Deixa eu só finalizar minha tela aqui. Aquele grande abraço, vou ficando por aqui e abraço. Não apareceu? Pois é, não apareceu. Mas eu não estou gravando.